Seja muito bem-vindo ao nosso canal Sextou! E ontem foi meu aniversário, fiquei mais velho, glória a Deus por isso. E claro que eu só estou te falando porque eu quero um presente seu. Sim, nós estamos na campanha rumo aos 1000 inscritos, então consegue mais 2 inscritos aí que eu vou me sentir super presenteado por você. Beleza? Posso contar com você então? Olha, vamos direto ao ponto, nós vamos falar sobre revolução sexual. Você já ouviu falar? Claro, né? Nós vamos falar sobre isso e eu tenho certeza que vai ser mais um vídeo que vai edificar a sua vida, que vai ligar um alerta aí na tua espiritualidade, na tua comunhão com Deus. Tem algo importantíssimo que você deve saber, que deve ajudar você a se afastar das armadilhas do mal. Beleza? Então vem comigo, roda a vinheta! Pois bem, vamos falar sobre revolução sexual. Como o nome já diz, revolução, ou seja, você vai trocar o conceito antigo por um conceito novo, a ideia filosófica antiga, né, da sexualidade por uma ideia nova. Ou seja, a revolução sexual ela está dentro da nova era também, dentro dessa ideia geral de nova era. Portanto, hoje é o tema de continuação do assunto anterior, né, que nós vimos no mês passado sobre a nova era. Para acontecer a nova era, é preciso que aconteça também a revolução sexual, que é um dos pilares da nova era. Bom, a revolução sexual ela tem vários pais, né? E um deles é bem conhecido, que é o Freud, o pervertido sexual. Como nós vimos, né, que esta geração está pervertida sexualmente, como isso avançou, né, a bestialidade, né? Mas vamos lá, nós precisamos entender o seguinte, que essa geração está idolatrando o sexo, como se o sexo fosse um fim em si, como se o sexo trouxesse uma felicidade. Irmãos e irmãs, o sexo, ele é para ser dentro de um plano, o plano familiar. É para ser dentro desse plano harmonioso. Irmãos, se o sexo por si só trouxesse felicidade, as prostitutas seriam as mulheres mais felizes do mundo. Acorda! E elas não são, muitas delas são pessoas que tomam remédio antidepressivo, que são deprimidas, se suicidam, perdem a sua vida muito cedo por causa dos vícios, por causa da vida de pecado, por causa da vida desgraçada que leva. E quantas vezes nós estamos sendo enganados, porque nós estamos caindo na onda, estamos junto com a massa, que nós estamos sendo manipulados. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos acordar. Existe toda uma engenharia social construída para desviar você da boa virtude, para desviar você do caminho do reino de Deus e, claro, da salvação. E é um sistema muito bem organizado. Não pensa que é algo à toa, que é coisa de falácias, de gente que é alienado. Não. Olha, a revolução sexual acontece, né, década ali muito forte, na década de 60, 70, veio, por exemplo, as pílulas anticoncepcionais. João Paulo II, esse grande papa, lutou firmemente contra esses anticoncepcionais e até hoje tem católicos que, a maioria na verdade, né, são a favor dos anticoncepcionais, lamentavelmente, são a favor de aborto, são a favor de tantas atrocidades que acontecem agora nos últimos tempos, propriamente por causa da revolução sexual. Pois bem, mas vamos ser mais objetivo ainda, né? O sobrinho do Freud, ele escreveu um livro chamado A Propaganda. E este livro, ele é justamente por quê? Porque os pais, eles entendem, os pais da revolução sexual, eles entendem que não vão conseguir chegar e confrontar a igreja, chegar e dizer para o cidadão de bem, olha,
você tem que ser agora uma pessoa promíscua, agora você tem que se dar aos prazeres da libertinagem, agora você tem que se permitir, você tem que fazer uma revolução sexual. Não ia dar para acontecer isso, né? Então eles entendem que há um meio, que é a propaganda, e aí eles enchem, né, de propagandas que vão nos ajudando a manipular. Olha, decora essa palavra aí. Quando na verdade nós falamos de manipulação, muita gente julga, você é alienado, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, e todo mundo que combate aí essas coisas do anticristo, né? Todo mundo que vai anunciar a verdade são taxados de alienados, de pessoas que né, têm aí uma tendência a ser extremista, xiita, radical, né, e tudo isso, né? Mas enfim, o próprio João Paulo II, na 8ª Jornada Mundial da Juventude, alertou sobre isso, alertou sobre esse combate à verdade, alertou em relação à revolução sexual, ao plano diabólico, e disse que muitas instituições poderosas, com financiamento em cima de tudo isso daí, iria acontecer. E essas palavras se tornam cada vez mais vivas. Cada vez mais nós vimos as pessoas fazendo propagandas, os políticos combatendo e militando. Claro que você já ouviu falar sobre ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? É mais uma ideia que vai dizer o seguinte: se eu sou Deus de mim, né, como a nova era vai dizer, né, agora a nova era, que é a era de Aquário, diz eu sou meu dono, eu não preciso mais da regra de Jesus, eu não preciso mais ter um Deus. Isso filosoficamente, né, não está claro, né? Mas essas propagandas, a ideologia de gêneros, por exemplo, ela vai dizer o seguinte: eu me oriento conforme eu quero, eu me oriento, né? E vai nos coisificando. Pois bem, nós estamos entendendo que não só isso, né? Mas você já ouviu falar aí sobre as diversas manipulações sexuais, já ouviu falar de eutanásia, distanásia, ortotanásia, você já deve ter ouvido falar sobre as células-tronco, já deve ter ouvido, são vários pontos que nós estamos sendo bombardeados, e sempre com uma mensagem, né? Olha, aqui a liberdade, a igreja vai te castrar, a igreja vai te proibir, a igreja vai tirar sua liberdade. Será que é isso mesmo? Então vamos lá, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Inclusive eu estou aqui com um dos livros do feminismo, tá? Da Ana Campagnolo, lá de Santa Catarina, que fala sobre a revolução sexual aqui também, né? Mas vamos lá. Muitas pessoas falaram do vídeo passado que eu falei sobre os desenhos animados do Pica-Pau, do Pato Donald, né? E olha como isso é interessante. Eles falaram isso faz sentido, é verdade, né? Veja bem, qual que é a ideia que se repete ali, né? A ideia de desconstrução familiar. As feministas, por exemplo, já deixaram muito claro que a ideia é desconstruir a família. A revolução sexual, destruir a família, a nova era, tudo concorre para a destruição da família. E o Papa vai dizer, olha, é uma coisa que a gente não negocia. Nós prezamos pela família e prezamos pela vida. Esses dois pontos é inegociável. Não adianta nenhuma estrutura, não adianta a ONU vir falar aqui, trazer um outro argumento. Isso é inegociável. Mas é óbvio que os pais da revolução sexual sabiam disso e por isso vieram por outros meios nos seduzindo, e até hoje vai nos seduzindo. Até hoje tem gente dentro da igreja que falam frases de ordem, de efeito, né, que são frases da nova era, da revolução sexual, e que eles não sabem que estão sendo manipulados, e que não sabem que é a TV, que é a internet, né, que tudo isso concorre para o modismo, né, para um pensamento filosófico de moda, e que na verdade é contra o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A própria castidade, por exemplo, que é anunciada como o 6º mandamento, quem cumpre hoje isso? Quem cumpre isso dentro da igreja? Não estou falando nem de fora, não. Mas vamos lá, porque nós caímos radicalmente na massa,
Nós somos manipulados para viver conforme eles colocam aí a dança, né? Voltando ao assunto dos desenhos, eles não têm uma família, eles têm os dois, né? Tem sobrinhos, e aí eles brincam com os sobrinhos, né? E depois o sobrinho vai embora e eles têm alguém com quem eles ficam, né? Tanto o Pica-Pau quanto o Pato Donald. Ou seja, alguém que eles podem usar, alguém que... Olha, a moda do fica, ela é da nossa geração. Ela não é histórica. Esse negócio de usar a pessoa como um descartável, né? A outra coisa, será que isso é por um acaso? Mas quantas famílias se divorciam hoje? Esse número é muito alarmante, é muito significativo e nunca aconteceu na história da humanidade. Não é por um acaso. Há um programa e que vem crescendo para lascar com a tua vida e com a minha vida. E nós vamos assistindo e sendo aí marionetes desse povo. Olha só, quanto, né, de suicídio que aumentou escandalosamente também. Quantas coisas essa geração acumula problemas. Quanto de depressão. Ué, mas será que é a igreja mesmo que aprisiona o ser humano? Pensa nisso. Nós estamos sendo chamados a sermos deuses de nós, a escrevermos a nossa história, quando na verdade nós deveríamos renunciar a nós mesmos, entregar a nossa vida a Jesus Cristo. E muitas das vezes nós estamos no caminho que eles traçaram para nós, caminhando de tobogã para o inferno. E aí nós queremos taxar a igreja como a antiquadra, a errada. Então eu espero que sirva de alerta. O tempo aqui é muito rápido, né? Teria muitas coisas ainda para falar, mas basicamente resumindo, nós estamos aí alertando você. Tome cuidado com o relativismo, tome cuidado com essas frases. Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana.